A paz do Senhor, povo abençoado de Deus. Vou deixar aqui uma palavra, Isaías 6. Isaías é escolhido e consagrado para profeta. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e diz a este povo: Ouves de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu: Até quando, Senhor? E respondeu: Até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja abalada de todo, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho, e como a zenheira que, depois de se desfolharem, ainda fica firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Aqui o 2, os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Então, com 2 asas, eles cobriam o rosto, mostrando reverência
Reverência ao Senhor significa indicando reverência ao Senhor. Conduz os pés, indicando modéstia ou humildade. Com duas voavam, mostrando prontos para o serviço. Então disse eu, aqui os 5, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, ele mostrou aqui diante do Senhor humildade, né? Nós temos que mostrar diante do Senhor humildade. Nós temos que buscar do Senhor, porque a humildade, ela vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. Então, nós temos que buscar do Senhor a humildade. Então, Isaías, ele mostrou diante do Senhor humildade. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. Então ali Isaías, ele foi tirar o seu pecado com aquela brasa. Foi purificado o seu pecado. Glória a Deus. Aqui o 9. Então disse ele, o 8, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouves de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não vem a ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Então, nós temos que ouvir, né, a voz do Senhor, entender, ver em verdade e perceber, entender, o 10, o Senhor fala, engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos. Que o povo, eles estavam focados aqui em coisas, né, riquezas, eles estavam focados em coisas, eles não conseguiam ver espiritualmente, mas só via as coisas da terra. Engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venham ele a ver com os seus olhos e a ouvir com seus ouvidos. Aqui espirituais, né? Com seus ouvidos, os seus olhos espirituais. E a entender com o coração. E a entender com o coração, entender com o coração espiritual, a mente, o entendimento. E a entender com o coração e a
converter-se e ser sarado. Nós temos que ouvir, que ver e a entender, né? E converter, para que a gente venha ser sarado. Nós temos que nos converter. Temos que ver os nossos pecados, nossos erros, entender e converter, para que nós venhamos ser pelo Senhor, ser sarado pelo Senhor. Nós temos que nos converter. Então, a gente é sarado quando a gente vai se convertendo, e a converter e a ser sarado. Então, quando nós vamos nos convertendo ao Senhor, buscando ao Senhor e nos convertendo, o Senhor vai sarando, né? Ele vai sarando a nossa vida, a alma, o espírito. O Senhor vai sarando, nos sarando. Então, para que nós venhamos ser sarados, nós temos que nos converter, entender e a entender com o coração, e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades. Então, este povo aqui, eles não viam, né? Eles estavam focados, o seu coração focado nas coisas da terra, e não em coisas em Deus, no espiritual. E respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fiquem morador, e a terra seja assolada de todo. Então, aqui o que eu entendi: quanto mais cedo a gente buscar, a gente vê a situação, buscar o Senhor, melhor. Porque aqui eles não viam, né? Esse povo aqui, eles não viam, estava focado em coisas da terra, em riquezas, e não estavam vendo, né, o Senhor, as coisas espirituais. Então disse: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fiquem morador, até que seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja um grande o desamparo. Então, quanto mais cedo nós buscarmos ao Senhor, buscar o Senhor em obediência, buscar o Senhor, mais cedo melhor para nós. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a zinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Glória a Deus. Nós temos que fazer, né, o que o Senhor colocar para nós fazer, nós temos que fazer. E isso o Senhor vai trabalhando nas nossas vidas. Glória a Deus.
nós temos que ouvir ao Senhor, a sua palavra, que a palavra que nos traz, né? Nos mostra, nos traz a libertação, cura, sara nossas vidas. A palavra do Senhor. Então nós temos que ouvir a palavra